cruz que o mal me oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Jesus sim vem do céu em glória, ele vem ecoa nova pelo mundo além. Oh, esperança que a tua igreja tem, dai glória a Deus. Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda, pela luz da manhã, ai, ai. Nossa esperança é sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, pela luz da manhã, ai, ai. Jesus sim vem, os mortos esperando estão por grama. Boa noite pessoal, boa noite para você que está aí conectado com a gente aí mais um dia, mais uma quinta-feira para a gente estar aqui junto falando um pouco da palavra de Deus, né? Então vai chegando, vai dando um oi aí, dando uma boa noite, para eu dando uma boa noite para você aqui também. Boa noite, Ivan, Deus abençoe, viu? Muito bom você estar aqui com a gente. Deixa eu desligar esse radinho aqui, senão vai fazer barulho fora de hora. Amém? Então, já são praticamente aí mais de 8h30. Vamos começar, que hoje tem bastante coisa aqui pra gente falar, pra gente conversar, né? Então vamos orar. Então, Senhor meu Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor é na nossa vida, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, pela salvação no Calvário, Pai. Já temos que ser gratos a Ti e só por isso louvar-te, exaltar-te e adorar o Teu nome. Mas além disso, o Senhor nos presenteia com muitas outras bênçãos e por isso te agradecemos mais ainda, Senhor. Muito obrigado. Pai, conduz o bate-papo dessa noite, que tudo seja feito dentro da sua direção, dentro da tua santa palavra e conforme a vontade do teu Espírito Santo. É o que nós desejamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre alguns problemas que nós encontramos na igreja moderna, né? Na igreja moderna. Esse material, esse estudo é fruto de uma leitura que eu fiz de um livro do evangelista americano Paul Washer, onde esse livro dele chama As 10 Acusações contra a Igreja, né? Oi Fê, boa noite. Estão me ouvindo? Dá um toque aí para mim. E eu tirei aí essa mensagem, um resumo, porque eu achei muito importante, muito impactante. Não é uma mensagem de agora, é uma mensagem de anos e anos atrás, mas ela é tão atual como se ela tivesse sido feita ontem, né? Então eu achei bem legal dar uma resumida em tudo e trazer e compartilhar com vocês. Amém? Então vamos lá, para a gente começar, hoje eu estou pensando em fazer esse estudo em 2 sessões, porque ele é bem grande,
Vou tentar fazer, são 10 problemas, 10 acusações. Paul Washer usa o termo acusação contra a igreja. E eu trouxe 10 problemas, né, que são problemas, né? Vamos tentar falar de 5 hoje, 5 na semana que vem. Se não der para falar dos 5 hoje, fala o que der. Continua semana que vem, e se precisar fazer em mais uma sessão, a gente faz. Mas o importante é a gente aprender. Então vamos começar primeiro fazendo uma leitura da Bíblia, na carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, do 1 ao 11, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Deus Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Oi, Dri, boa noite. Oi, mãe, boa noite. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Memorizem isso. A fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro e da consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa. A lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, da qual fui encarregado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Oi, Érico, boa noite, Deus abençoe aí você e sua família, espero que você esteja melhor, tá bom? Bom, gente, aqui nós vemos Paulo escrevendo a Timóteo, para que Timóteo não fosse a Macedônia naquele momento, mas que permanecesse em Éfeso, para justamente fazer uma exortação para aquelas pessoas que estavam se passando por mestres, se passando por pastores, por padres, por sacerdotes e distorcendo a palavra de Deus, Então era uma igreja ali naquele momento que estava vivendo um evangelho falso, um evangelho mentiroso, porque o homem tenta distorcer a palavra de Deus por vários motivos. E aí Paulo admoesta a Timóteo que fique ali e exorte essas pessoas, né? E quando Paulo, que para que não ensinem outra doutrina. E Paulo também fala que a lei, ela é boa, ela é justa, porque a lei, se você aplica a lei, a palavra de Deus, para quem é correto, para quem não vive em pecado, para quem não pratica o mal, não tem problema nenhum. A pessoa vive de acordo com os preceitos de Deus sem ter nenhum tipo de problema. Agora, quando você vai aplicar, exortar, você vai levar a palavra de Deus para esse tipo de gente aqui, ó, transgressores, rebeldes, irreverentes, são quem não leva as coisas de Deus a sério, pecadores, ímpio, profano, parricida, matricida, homicida, impuro, sodomitas, né? Já entra aí o pessoal que gosta de fazer, né, distorcer o sexo, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo que se opõe à sã doutrina. Aí a palavra de Deus passa a ser um problema. E quando a palavra de Deus passa a ser um problema, a igreja ela vive uma condição
de rejeição pelo mundo, mas foi para isso mesmo que Deus levantou a sua nação. Desde quando Deus escolheu o povo de Israel lá com Abraão, ele escolheu um povo para ser um povo diferente, um povo santo, um povo escolhido por Deus, para ser diferente, para não andar conforme os costumes daquele povo, para não andar conforme o mundo, para fazer as coisas que Deus mandava e não as coisas do mundo. Então, e quando isso veio com o Novo Testamento, com Jesus, com o ministério de Jesus, com o plano da redenção através da cruz, através do gesto de Jesus, a igreja também, o povo de Deus deixou de ser somente o povo de Israel e passou a ser todo aquele que crê em Cristo. E a partir daí o povo separado por Deus é quem tem fé em Jesus e segue o seu caminho, segue as suas palavras, segue os seus ensinamentos, tem uma vida transformada. Mas isso bate de frente com o mundo. E o mundo não quer viver conforme a Bíblia, o mundo quer viver conforme os seus desejos, os seus pecados, os seus anseios, as suas ganâncias, né? As suas vaidades, o seu ego. E aí o que acontece? Nós vemos que isso é um confronto da igreja de Cristo, não é denominação aqui, é a igreja de Cristo com o mundo. E aí a igreja ela tem que se posicionar e se manter pura, se manter santa, vivendo o verdadeiro evangelho. E aí nós entramos num problema que vão ser os falsos mestres, pessoas que não querem que a sua igreja pregue o evangelho verdadeiro, querem que a sua igreja seja cheia, que a sua igreja seja famosa, que a sua igreja arrecade milhões e milhões por ano de dízimos, de ofertas e sacrifícios e tudo mais. E aí começam-se a levantar falsos profetas e outras doutrinas. E é isso que nós vamos estar falando aqui, das 10 acusações, dos 10 problemas que vemos hoje na igreja moderna, que a natureza é essa, a igreja querer se moldar ao mundo, ao homem, e não se manter separada, fiel aos ensinamentos de Cristo. Amém? Então, o primeiro problema que nós vemos na igreja hoje, na igreja moderna, na grande maioria das igrejas, é a negação da suficiência das Escrituras, né? Vamos ler lá em 2 Timóteo, pega a caneta e o papel aí para você anotar as coisas aí, abençoada. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 15 a 17, diz assim: sabes que as sagradas Escrituras podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então aqui nós vemos Paulo escrevendo, nós falamos Paulo, mas aqui Paulo escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, é nisso que nós cremos, falando que a Bíblia ela é autossuficiente para que o homem seja sábio, para que ele tenha salvação através da palavra de Deus pela fé em Jesus, e que ela é inspirada por Deus para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, para que o homem de Deus, quer dizer, aquele que crê em Deus e vive de acordo com a sua palavra, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que nós vemos hoje é um mundo que veio buscando outros conhecimentos, veio buscando dentro da filosofia grega, desde o helenismo, uma questão de buscar o sentido das coisas, buscar lógica para tudo. A Bíblia tem coisa aqui na fé que não tem lógica, é você acreditar, pronto e acabou. Tem coisa na Bíblia que é assim. A Bíblia, a fé em Deus é uma fé racional, uma fé inteligente, onde você estuda, você pesquisa, você questiona, você pergunta e você tem respostas, né? Uma fé sem questionamento não é fé, é fanatismo religioso, é uma fé cega. A fé em Cristo, a fé em Deus é uma fé sã, uma fé sadia. Porém, existem coisas que não estão explicadas na Bíblia e você tem que simplesmente parar por ali, porque você não vai encontrar resposta, não nesse mundo
e não nesse corpo limitado. Por exemplo, uma explicação final sobre a Santíssima Trindade, você não vai encontrar. Você não vai encontrar, né? Fernando, boa noite, Deus abençoe. Então é por aí que eu falo que tem pontos na Bíblia que você para e ali é a fé e pronto e acabou. Agora, o que nós vemos hoje no mundo atual e muitas igrejas partindo para questões filosóficas, estão deixando de ter a Bíblia como único caminho para ensino, correção, orientação e resposta para os problemas do homem de ordem emocional, psicológica, relacionamentos, financeira, enfim, tudo aquilo que a Bíblia já tem respostas para nós, os homens, as igrejas, através dos seus centros de teologia, das suas faculdades, têm buscado ajuda em outras teorias, em outras fontes que não a Bíblia, buscando se mostrar mais sábios, mais inteligentes, buscando filosofias, buscando autoajuda, buscando psicologias fora da Bíblia, teólogos mundanos que se fazem, se querem fazer de muito conhecedores, de muito eloquentes, muito contemporâneos, tentando buscar resposta na Bíblia ou respostas para os problemas do homem fora da palavra de Deus, dizendo que a palavra de Deus ela é muito antiga, ela está desatualizada, que a palavra de Deus ela foi feita num contexto social, religioso de uma determinada época, que hoje os tempos mudaram, então as coisas são diferentes, a Bíblia deveria, tem certos pontos que ela está desatualizada, né? E buscam aí a toda forma tirar da igreja, tirar da vida do cristão a sua suficiência em se apoiar, toda a sua vida, todo o seu entendimento, toda a sua sabedoria, toda a rebusca por respostas para a sua vida, tirar de dentro da palavra de Deus e buscar em outras fontes, buscar em fontes feitas por homens que viveram, pecaram, morreram, cometeram erros grotescos, e de tempos em tempos nós vemos aí muitas coisas serem reescritas, muitas coisas serem revisadas. A verdade científica de 10 anos atrás não é a verdade científica de hoje. O que se aprendeu na história, na escola há 20 anos atrás sobre história, hoje já é diferente. O que se aprendeu de astronomia há 10 anos atrás, hoje os ensinos, a ciência mostra que são coisas totalmente diferentes. Então tudo muda, mas a Bíblia é a mesma, a Bíblia não muda. E o homem continua buscando essas falsas respostas, uma outra doutrina para a igreja que não a palavra de Deus. Então hoje a igreja tende a viver de modismos, né? A igreja sai fora da palavra, ela fica tentando se moldar ao mundo, tentando se moldar à evolução do homem. O homem evolui, mas ele não evolui, ele desevolui, ele regride, né? Valores morais, valores religiosos, relações amorosas, respeito à vida, respeito ao pai, respeito aos idosos, respeito à mãe, respeito às instituições. A gente vê tudo isso se degradando cada dia mais e dizem que não, que a Bíblia está errada em condenar isso, o pecado, que a Bíblia ela é muito rígida, que a Bíblia ela é muito engessada, que a Bíblia é antiquada, e buscam respostas em outras teorias, em outras doutrinas, como nós vimos inclusive Paulo advertir a Timóteo já lá no ano 67, gente, aconteceu isso, ano 67 depois de Cristo, Paulo escreveu isso daqui que a gente acabou de ler lá em 1 Timóteo, que porque certas pessoas de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem mais discussões do que o serviço a Deus na fé. Amém? Vamos dar uma lidinha lá em Isaías, capítulo 8, versículo 19. Aqui já é Velho Testamento, hein? Isaías 8, capítulo 8, versículo 19.
que Isaías escreveu? 19, parte B do versículo 19, diz assim, né? Vou ler o capítulo 19 inteiro, né? 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e adivinhos, que cheureiam e murmuram, acaso não se consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Aqui Isaías está fazendo uma comparação. O povo naquela época começou a consultar para ter resposta para os seus problemas, para a sua vida, resposta para tudo que eles queriam. Começou a consultar adivinho, necromante, consultar espíritos, né? E Isaías fala aqui, mas peraí, gente, por acaso vocês não têm um Deus vivo, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Vocês estão consultando mortos para orientarem os vivos? Falou isso até de forma irônica, e aqui é a mesma coisa que nós vemos, fazendo uma alusão. Nós vemos hoje a igreja consultando homens para orientar homens, ou seja, homens que são pecadores, que são falhos, mentirosos, homicidas, adúlteros, cheios de vaidade, de luxúria, de avareza, de ego, que se acham mais do que tu, que se enganam, cometem erros e enganos, que se enlouquecem, consultam esses homens, essas teorias, essas filosofias, ao invés de consultar o Deus vivo. Então, o primeiro grande problema hoje da igreja é a negação da suficiência das Escrituras. Para muitas igrejas hoje, a Bíblia não é suficiente. Tem que se buscar filosofia, tem que se buscar Freud, buscar Aristóteles, Platão, buscar até, vamos explicar o homem? Não, esquece Gênesis, vamos lá em Darwin, o que Darwin escreveu? Então, isso é um baita de um engano, é um baita de uma mentira, é um baita de um problema, e isso tira toda a base de fé das pessoas, justamente para que chegue um momento em que a pessoa, para os seus problemas, ela não busca mais a Deus e começa a buscar homens que não vão resolver o teu problema, não vão salvar a tua vida, não vão te perdoar o teu pecado e não vão te levar para o céu, vão simplesmente te empurrar você para ir para o inferno. Então, ponto número 1, negação da suficiência das Escrituras. Esse é o primeiro grande problema da igreja moderna. O segundo grande problema da igreja moderna, a sua ignorância a respeito de Deus. Hoje a igreja de Cristo está ignorante a respeito de Deus. Quem é Deus? Quais são os atributos de Deus? Né? Vamos ler lá em Atos capítulo 17, versículo 30. Atos 17, versículo 30 diz assim: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, chega um ponto que quando a pessoa nunca ouviu falar de Deus, não tem conhecimento da palavra, não tem conhecimento das Escrituras, nunca pegou uma Bíblia na mão, nunca ouviu uma pregação do Evangelho, nós temos que ler todo o contexto aqui, mas Paulo aqui fala que Deus não levou em conta o tempo da ignorância para julgar as pessoas. A partir do momento que você ouviu falar de Deus, que você ouve a mensagem, que você tem uma Bíblia, que você já pegou uma Bíblia na mão, que você liga a sua televisão e a palavra do Evangelho está sendo pregada. Você entra na internet, tem mensagens, vídeos de pregadores na internet. Você entra no meu Facebook para ver, você vê eu aqui pregando a palavra de Deus, você recebe um folhetim no semáforo, enfim, o rádio você liga, é uma rádio secular e uma rádio evangélica, uma rádio secular e uma rádio evangélica. Não tem como hoje a pessoa falar que ela é ignorante em relação a Deus. Ela pode não se aprofundar porque ela não quer, porque ela não acredita, porque ela tem preguiça, porque é vagabundo, não quer ler, não quer estudar, não quer aprender de Deus. Prefere comer da migalha que os homens põem na sua boca. Aí é um problema da pessoa.
Não ache que Deus vai levar isso em conta no dia do julgamento. E hoje estão pintando Deus de uma forma muito diferente do que ele é. Deus tem vários atributos, né? É como, por exemplo, você pegar essa caixinha aqui. Quando você vê essa caixinha ela tem 4 lados. Na verdade, ela tem 6. Tem 4 nesse sentido e 2 nesse sentido. As pessoas pegam e são pregadores de um Deus só. Deus é amor. E esquecem de todos os outros atributos de Deus. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Deus é amor, mas Deus é misericórdia. Deus é amor, mas Deus também é ira. Deus é amor, mas Deus também é o Deus da guerra. E Deus tem vários atributos, e nós não podemos simplesmente nos pegar num atributo e resumir Deus, que Deus é aquilo. E Deus é só isso. Ai, Deus é amor. Ai, Deus é amor. Não, Deus é um monte de coisa. Deus tem vários atributos. Deus é justiça. Deus é amor, mas Deus é justiça. E por mais amor que Deus possa ter, ele vai ser justo. E a justiça dele é aquele que não cumpre os seus mandamentos, aquele que não aceitou o Filho, aquele que não aceitou o Filho. João 3,35. João, para embasar isso que eu vou falar para vocês. João 3,35 diz assim: o Pai ama o Filho. O Filho que ele está falando é Jesus, não é você nem eu. O Pai ama o Filho, Jesus, porque está com letra maiúscula. E todas as coisas tem confiado em suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Olha o lado misericordioso, amoroso de Deus para conosco. Ele nos amou tanto que ele deu o seu Filho para morrer numa cruz, para pagar o meu e o seu pecado, para que mediante a fé nele, nós pudéssemos ser salvos e tivéssemos a vida eterna. E ele está falando isso aqui. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Estamos vendo 2 atributos de Deus: amor e misericórdia. Amor e misericórdia. Porém, continua falando aqui. Todavia, se mantém rebelde contra o Filho, ou seja, não crê em Jesus, não ama o Filho, não verá a vida. Então, se Deus fala que quem crê e amar Jesus tem a vida eterna, quem não crê não vai ter. Você está vendo um outro atributo de Deus: justiça. Ele é justo. Se ele fala que quem ama tem, quem não ama não vai ter. E um outro atributo de Deus: mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus. Quando nós vemos no Velho Testamento Deus se irando, matando todo mundo, matando povos, dizimando, jogando praga, peste, terremoto, seca, fome, miséria e um monte de coisa, pondo o povo escravo, você fala assim: nossa, Deus ficou irado ali, deu um piti em Deus. Mas Deus não é assim. Deus é assim sim. Deus é assim sim. Jeremias capítulo 9, verso 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24. Vamos ler lá. Diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Eu faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Esse é o nosso Deus. Deus não é um vozão. Deus não é Papai Noel, um grande Papai Noel. Deus não é um bichinho de pelúcia. Deus não é um garçom que tudo que você quer, que você faz birra, ai eu decreto, ai eu ordeno, ai está na tua palavra, ai o Senhor prometeu, tem que fazer porque eu. Deus não é isso. E o que nós vemos hoje a igreja pregar é uma total ignorância a respeito de quem é Deus. Temos que
tremor, temor e, quer que eu fale a verdade? Ter medo de Deus. Temos que ter medo de Deus pela sua grandeza, pela sua justiça. Deus é amor, mas Deus é amor da seguinte maneira: imagine que Deus é um pai e ele tem uma casa, e dentro da sua casa moram os seus filhos, aqueles filhos que o amam, e ele quer proteger os seus filhos. Então, para proteger os seus filhos, ele pega a sua casa, ele cerca, ele põe portas, tranca, chave tetra, coloca cerca elétrica, concertina, e inclusive ele compra uma arma, que se alguém pular lá dentro, ele vai passar fogo e vai matar o cara. Aí você vai falar assim: nossa, mas Deus vai matar? Deus é amor. Não, Deus é amor. É por amor aos filhos dele, para proteger quem está na casa dele, ele mata aquele que invadiu a casa. Ele mata aquele que invadiu a casa. Deus é justo. A justiça de Deus, para que o inocente não pague, o perverso vai morrer. Para que você possa morar numa nova Jerusalém, repleta de glória, de paz, onde nem o choro, nem a morte, nem nada vai ter, só alegria e gozo. Nada que não presta desse mundo não pode ir para lá. Então, por isso que tem o juízo de Deus. Quem não se converter, se arrepender dos seus pecados, mudar a sua vida, e for merecedor da salvação, por mais que Deus seja amor, Deus, por amor a esses que se arrependeram e que se entregaram a Jesus, Deus vai fulminar todos os outros, porque os outros não prestam. Diante de Deus não prestam, estão em pecados, não se arrependeram, não quiseram ouvir a mensagem da cruz, não dobraram os seus joelhos diante do grande eu sou, e por isso não vão entrar na Nova Jerusalém. Não tiveram as suas vidas restauradas, não foram purificados, não merecem subir. Se subir, vai estragar o que está lá. Então, o que nós vemos hoje é justamente essa mentira pregada a respeito de Deus, uma ignorância sobre quem é Deus. O dia que todos da igreja entenderem quem é Deus, eu tenho certeza que as coisas mudarão. Salmo capítulo 50, verso 21 e 22. Salmo 50, versículos 21 e 22. Diz assim: tens feito essas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esquecestes de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. Aqui o salmista está falando para a pessoa ficar esperta. Toma cuidado, você que se esqueceu de... Vamos ver quem está aqui. Osmar, boa noite, Deus abençoe. Alisson, Portugal, boa noite, meu irmão. É lá de Portugal. Abraço, olha, a gente está chegando, hein? Glória a Deus, para a honra e glória do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado com Deus que tem te apresentado na igreja que você vai. Se você não foi em uma igreja ainda, tome cuidado de que você for numa igreja que Deus vão te apresentar. Vão te apresentar o grande Deus, o Senhor dos senhores, o grande eu sou, o Criador do céu e da terra, aquele que está sentado sobre um trono de glória, aquele que tem o poder sobre a vida e a morte, aquele que tem poder sobre o inferno, aquele que o Senhor do impossível. Ou vão te apresentar um grande Papai Noel, que tudo que você pedir, você tem, que é legal, não, pode pecar, imagina, Deus é amor, não, o que importa é o que você tem no seu coração, né? Você ama a Deus? Amém, Deus te ama também, Deus é amor, Deus é paz, aleluia. Não, pede que você vai ter, Deus tem promessa, você é filho de Deus, você é igual a Jesus, Deus te ama, você tem que viver o melhor nessa terra. Quem viveu melhor nessa terra? Jesus falou que o reino dele não era desse mundo. O reino dele não era desse mundo. Então, a segunda acusação contra a igreja, o segundo problema da igreja moderna, ignorância a respeito de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 34. Vamos rodar a Bíblia aí. Aqui o negócio de hoje vai ser punk. 1 Coríntios 15, 34.
Ah, Emerson, não quero ouvir o que você está falando. Você é ignorante. Desculpa, não estou aqui para agradar você não, tá? Estou aqui para agradar o meu Deus. Tenho um temor dele, tenho um medo dele que você não faz ideia. E essa palavra foi a que ele colocou no meu coração, tem colocado no meu coração todas essas semanas. Então, quer ficar, fica, não quer, não fica. Eu estou aqui para agradar a Deus. Ignorante, ninguém é mais. 1 Coríntios capítulo 15, verso 34. Tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns de vós ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha vossa. Tornai-vos a sobriedade. Neide Ramiro, boa noite, Deus abençoe, Neide. Tornai-vos a sobriedade, sair dessa hipnose, dessa loucura, dessa demência de achar que Deus é um garçom, que tudo que você pede Ele tem que fazer para você, que Deus é um Papai Noel, que você pode levar a tua vida levada da breca, do jeito que você quiser, que Deus é amor, e do jeito que você está, Deus, eu vou para o céu, porque o que importa não é o que eu faço, o que importa, não é o que importa é o que está no meu coração, o que está no seu coração é um monte de lixo. Se você não segue ao Senhor, não obedece, não abandonou o pecado, não está tentando viver uma vida santa, o que tem no seu coração é lixo. Não acha que isso vai agradar a Deus, porque não vai, tá bom? Por isso que a igreja está do jeito que está, porque não estão pregando isso, amém? Estão pregando um Deus ursinho carinhoso, coraçãozão, que fica soltando o coração para todo mundo. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Não se esqueçam disso. Terceiro ponto da igreja, não sei nem que hora que é. Deixa eu ver. Não, tem que correr um pouco. Não vou correr. Terceiro ponto, terceiro problema da igreja, terceira acusação da igreja contra a igreja. Um fracasso total em abordar o mal do homem. Fracasso total no principal objetivo da igreja, no principal objetivo da pregação do evangelho, abordar o mal do homem, confrontar o homem com o seu pecado, colocar o homem de frente com o seu pecado. Romanos capítulo 3, versículos 10 e 12. Romanos 3, 10 e 12. Tudo tem na minha Bíblia, tem na sua também, tá? Qualquer Bíblia tem isso. Não acho que é só a minha que tem não, que a sua tem também. Romanos 3, 10 e 12. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos o que invocam. Pregar o pecado e a salvação em Cristo. Esse deveria ser o único objetivo da igreja. Deveria ser a única mensagem nas igrejas do primeiro domingo ao último domingo do ano. Deveria ser o único tema da igreja em toda a sua pregação. Hoje nós vemos igrejas pregando de tudo, menos o pecado. Menos falando do homem, da queda, que nós somos uma raça caída, uma raça amaldiçoada, uma raça condenada, lá no pecado de Adão. Quando Adão pecou, ele e Eva desobedeceram a Deus, comeram do fruto proibido. A Bíblia não fala que a maçã, podia ser uma jaca, podia ser uma manga, uma jurubeba, uma gabiroba, podia ser o que fosse, não importa. Era o fruto do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia não fala que era maçã, tá? Então para de falar que Eva comeu a maçã, porque ninguém sabe que fruto que era. Ali houve a condenação para toda a raça humana. Nascemos em pecado. Nascemos em pecado. Todos nascemos em pecado. Romanos fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A partir de quando? A partir do momento que é concebido no ventre da sua mãe, você já está condenado a vir sob o jugo do pecado.
Por isso que você vê tragédias, você vê mortes, você vê doenças, você vê banalidades, aberrações, você vê maldade feita com jovens, com crianças, com velhos, com idosos, com gente de todas as idades, de todas as raças, em todos os lugares do mundo, e você se pergunta, meu Deus, por que acontece isso? Por que Deus permite isso? Estava ouvindo inclusive uma mensagem ontem sobre isso. Por que Deus permite isso acontecer com criança? Porque a criança, apesar dela não ter feito nada ainda, mas ela já vem condenada pelo pecado cometido por Adão. Todos nós estamos condenados. Então o homem precisa se conscientizar dessa sua condição pecaminosa. Entender isso. E entendido isso, aonde ele pode buscar a sua salvação? Em Cristo. Na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo. Ao invés disso, o que nós vemos? Nós vemos hoje um evangelho pregado não para salvar o homem, mas para enaltecer o homem. Você pode, você consegue, você é abençoado, você é um filho de Deus, você é imagem e semelhança do Criador. Deus tem o melhor para você. Você pode tudo naquele que te fortalece. Você vê um falso evangelho de prosperidade. Gente, eu desafio qualquer um a me mostrar na sua Bíblia, que eu acredito que a sua Bíblia é igual à minha, aonde que Jesus prometeu prosperidade. Aonde está escrito no Novo Testamento que você aceitando a Jesus e mudando de vida, você ia ser rico, você ia ser milionário, você ia ter uma casa boa, você ia ter carro zero, você ia comer nos melhores restaurantes, você ia usar as melhores roupas, que você não ia ter problema, que você não ia ter dívida, que você não ia ter doença, que você não ia ter problema em casa, que você não ia ter problema na sua família, que você não ia ter problema no trabalho, no vizinho, na rua, com ninguém. Por favor, se você é um cristão, e como cristão você tem que amar todos os pecadores e todos os idiotas, inclusive eu, que posso estar sendo um pecador e um idiota agora, me mostre que eu estou errado para que eu me conserte. Eu não achei na minha Bíblia essa promessa de prosperidade feita por Jesus, que muitas e muitas igrejas estão pregando, e estão levando multidões e multidões atrás dessa teologia, que o único endereço certo que tem são os portões do inferno. Um falso Espírito Santo. Prega-se um falso Espírito Santo. João 16, 8. João capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, quem? O Espírito Santo. Jesus disse, eu vou, vamos começar a ler lá do versículo 5, né? Mas eu vou para junto do meu Pai, daquele que me enviou, para que ninguém falar que eu estou tirando versículo fora de contexto, tá? Mas eu vou para junto do meu Pai, aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque eu vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, e se porém eu for, eu vou-lo enviarei. O Consolador é o Espírito Santo. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, nós vemos aqui que o Espírito Santo, ele foi enviado para convencer o mundo do pecado. Convencer o mundo que existe um pecado. Como Cristo morreu, ressuscitou, levou sobre si os nossos pecados, nos deu salvação e foi para o Pai, para que nós, crendo nele, tenhamos a vida eterna, e para que quem não crê, como nós acabamos de ler, vai cair sobre ele a ira de Deus, da justiça e do juízo de Deus. Agora nós vemos o Espírito Santo ser pregado nas igrejas para tudo, para pular, para dançar,
para ter profecia, para ter revelação, para falar em línguas, popopó, pipipi, mimimi. Mas do convencimento do pecado, aonde está? Como que uma pessoa que adultera na igreja pode ser cheia do Espírito Santo? Se ela está em pecado, o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado. Acabamos de ler aqui. Como que um pastor pode ser cheio do Espírito Santo se ele é um mentiroso, um ladrão, um charlatão? Não prega o evangelho da verdade. Ele não está pregando o evangelho da salvação. Ele é um ladrão porque ele está roubando vidas. Ele está roubando vidas que deveriam estar indo para o céu e levando para o inferno. Como que uma pessoa pode estar cheia do Espírito Santo usando roupas indecentes dentro da igreja? Como que uma pessoa pode estar cheia do Espírito Santo se ele chega em casa e arrepia a mulher na porrada e os filhos na porrada? Como uma pessoa pode estar cheia do Espírito Santo se ele está perdido dentro da igreja, mas envolvido com homossexualismo? Como uma pessoa pode estar cheia do Espírito Santo se ela é uma fofoqueira? Como uma pessoa pode estar cheia do Espírito Santo se ela é uma caloteira? E a Bíblia fala, nós vamos ver lá em 2 Tessalonicenses, cada um viva do seu próprio trabalho, não usurpe, não se aproveite do trabalho do outro. Serve para você que é caloteiro isso daí, se você é. Como que uma pessoa pode estar cheia do Espírito Santo se ela vive em pecado? Uma coisa é o crente cair em pecado. Buscamos santidade, buscamos retidão, mas temos consciência que não somos perfeitos. Vamos pecar em um determinado momento. O arrependimento vem imediatamente. Pedimos misericórdia, perdão a Deus, Ele nos perdoa. Uma coisa é o crente pecar, a outra coisa é ele viver em pecado. Viver em pecado e estar cheio do Espírito Santo. Nébrias. É mentira. Isso é mentira, é um evangelho de mentira. É um evangelho de mentira. Não tem outra palavra para usar. Um evangelho mentiroso, falso, uma falsa doutrina, como nós lemos lá em 1 Timóteo, fábulas. Fábula, o que são fábulas? São histórias da carochinha, para a criança dormir. Enganadores de ovelhas, Jeremias 6,14. Volta lá para Jeremias. Jeremias era zica. Jeremias 6,14. Jeremias 6,14. Vou demorar aqui, porque aqui a gente procura a Bíblia junto, tá? Jeremias 6,14. Diz assim, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Curam superficialmente as feridas do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. A paz verdadeira só é encontrada quando você entende a sua condição pecaminosa, você se arrepende dos seus pecados, entende o gesto de Jesus na cruz, se entrega para Ele e começa a ter uma mudança de vida, para de pecar. Aí você recebe o Espírito Santo. Para receber o Espírito Santo precisa ficar com aquela papagaiada de línguas? Não. Existem vários dons e vários frutos do Espírito. Vários dons e vários frutos do Espírito. Ah, mas você não acredita em dom de línguas? Acredito. De forma ordenada e que desde que seja para edificação da igreja, inclusive com quem interprete o que está sendo dito. Agora, aquela confusão, aquele mercado de peixe, parecendo que você soltou uma bomba num galinheiro, cuidado. Cuidado. Examine as escrituras. Teste as profecias, é o que está escrito na Bíblia. Teste os espíritos. Está escrito na Bíblia. O evangelho do eu mais do que a Deus. Tudo é para mim. Tudo é para mim. Tudo agora Deus tem que me dar. Deus tem que me fazer. Deus tem que me dar. Sou eu sou o evangelho. Não é mais Cristo o centro do evangelho. O centro do evangelho é o homem, sou eu. Venha, sacrifique, dê
faça o seu sacrifício que Deus vai te dar o melhor. Vocês perceberam que toda promessa de prosperidade, ela está associada a você fazer um sacrifício? Me mostre uma passagem na Bíblia, de novo, eu posso estar cego, ignorante, retardado, porque eu não estou enxergando onde Jesus cobrou alguma coisa para abençoar alguém. Onde Jesus pediu algum sacrifício para dar uma bênção para alguma pessoa. Mas aquela vez para o jovem rico, o jovem perguntou como ele poderia, o que ele tinha que fazer para entrar no céu, e Jesus mandou ele vender tudo que ele tinha, vende tudo que tens e dá aos pobres. Se desapegue do dinheiro. Jesus via a avareza, a ganância, a luxúria, a vaidade dentro daquele jovem. Foi isso, essa era a mensagem que Jesus quis dar para ele. Abre mão de tudo isso e você vai ganhar o céu. Jesus não falou, vende tudo que você tem e dá para mim que você vai para o céu. Se você foi em muitas igrejas hoje falar, vão falar isso para você. Não, vende tudo que você tem e dá para mim que eu vou orar e você vai para o céu. Terceiro acusação, terceiro problema da igreja moderna. Fracasso em mostrar ao homem o seu verdadeiro estado pecaminoso. Se o homem não entender que ele está em pecado desde o momento que ele é concebido no ventre da mãe dele, o homem e a mulher, e que ele precisa, é Jesus só que pode salvar a vida dele, o homem, mesmo sendo a melhor pessoa do mundo, fez caridade, ajudou, salvou vidas. A palavra de Deus não sou eu, gente. Eu não tenho poder nem de pôr, nem de tirar ninguém do inferno. Misericórdia. Eu não sou nada. Mas a Bíblia diz que aquele que não crê no Filho, aqueles acabamos de ler lá em João 3,35, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê, sobre ele pesará a ira de Deus. E Deus não vai olhar, você foi bonzinho, você fez caridade, vou te dar um desconto. Gente, com Deus não tem isso. Com Deus não tem isso. Você lê a Bíblia e você vai, nossa, mas que Deus é esse? É o Deus justo. O senso de justiça de Deus, ele é tão grande que ele nos constrange, nós não conseguimos entender, porque a nossa mente ela é corrupta, mas Deus não se corrompe. Deus não se corrompe. O senso de justiça de Deus é tão grande que ele é imaculado. Se Deus for perdoar um pecador que nunca se voltou a ele, que não quis mudar de vida, que não estava nem aí, ele vai estar sendo injusto com quem se arrependeu dos seus pecados, se entregou a ele, pagou o preço de mudar de vida. Deus não vai cometer essa injustiça com os outros. Deus não, mas onde está o amor? O amor está ali com o outro. Pelo amor do outro, Deus é justo com quem não amou ele. É isso que as pessoas têm que entender. É esse Deus que precisa ser entendido. Não é o Deus Papai Noel que está fazendo aleluia de salvação e bênção. Não é esse Deus não existe. O que existe é o Deus Todo-Poderoso, Soberano, Justo, que no dia do juízo final vai julgar com cetro de ferro todo aquele que comparecer diante do seu trono. E ai de quem estiver ali naquele dia. E você fala, mas Jesus vai estar sentado olhando. Jesus vai estar sentado olhando. Você acha que Jesus vai mexer algum dedo para ti? Não vai, porque Jesus também é justo. E os anjos vão estar louvando enquanto você está sendo condenado à condenação eterna. Você acha que o diabo é ruim? Com o senso de justiça, o diabo perto de Jesus é uma moça. É uma moça. O diabo diante de Jesus é uma moça. Não acha que naquele dia do juízo, do julgamento, você, ou estou falando você porque estamos conversando aqui,
quem não se entregou para Jesus, quem não mudou de vida, que vai ter algum tipo de perdão, não vai ter. Não vai ter. Leia a Bíblia. Se você é um cristão, se você crê, não é acreditar. Acreditar, se acredita em Saci Pererê, Papai Noel. Acredita que o Lula vai dar picanha para os outros. Isso é acreditar. Crer é entregar a vida. Crer é descansar. Crer é viver aquilo. Isso é crer. Leia a Bíblia, você. Não viva daquilo que estão te contando. Não se alimente daquilo que só que estão pondo na sua boca. Busque você o seu alimento, o seu entendimento. Isso é muito sério. Estamos falando da sua salvação. Estamos falando da vida eterna. Da vida eterna. Cuidado com isso. Não sou arrogante. Não sou dono da verdade. Não sou nada. Estou aqui apenas por amor à palavra de Deus e por amor a vocês. Quem quer que esteja aí do outro lado me assistindo, quem quer que daqui uns dias vai ver esse vídeo no YouTube, no Face, no Instagram, é por amor a vidas. Estou vendo que vidas estão sendo enganadas. Pessoas estão vivendo 10, 15, 20, 30, sua vida inteira dentro de uma igreja, e estão tendo uma surpresa quando morrem, que viveram uma mentira, viveram um engano. Ah, mas foi meu pastor que me enganou. Não, você tinha a chance de buscar a verdade. Você não buscou porque você não quis. Não se iluda que Deus é um ursinho de pelúcia. Não se iluda com isso. Eu não sei o que eu falo para vocês entenderem isso. De verdade, eu não sei, eu não consigo pôr para fora o que está dentro do meu coração em relação a Deus. Em relação a Deus. Eu vivi muitos anos na mentira também, no engano, num falso evangelho. Sorte minha, graças a Deus, que o meu entendimento se abriu. E por o meu entendimento ter aberto, que eu estou tão desesperado para que o de vocês se abra também. Porque eu entendi o perigo que é viver esse engano. Que a Bíblia não é suficiente. A ignorância a respeito de Deus. O fracasso da igreja em abordar o pecado do homem por conveniência, para manter a igreja cheia, para que pessoas não se ofendam, não saiam da igreja. Continuem dando ela o seu dízimo, sua oferta, fazendo o seu sacrifício, buscando enriquecer através de uma mentira, de uma teologia da prosperidade que não tem nada escrito aqui disso. Palavras distorcidas, versículos tirados de contexto e distorcido. E pessoas acreditam. A ganância do homem, o homem ainda está com tanto pecado dentro dele, o mal fala tão forte dentro dele ainda, que ele é nisso que ele quer acreditar. É isso que ele busca. É isso que ele busca. Faça você o teste. Faça você o teste. Vá em igrejas reformadas, igrejas tradicionais, que pregam o evangelho simples, sem firula, sem show, sem teatro, sem luz, sem música, sem dança, sem promessas de prosperidade, só o evangelho. Arrependa, senão você vai para o inferno. E veja quantas pessoas estão lá e qual que é o perfil dessas pessoas. São poucas e são pessoas de 40 anos para cima. E poucas. Vá nas igrejas, nas churches, procure as churches e você vai ver. Mas preste atenção no evangelho que está sendo pregado. E depois você fala se eu estou enganado ou não. Amém? Que hora que é? 9h30. Iríamos falar de 5 pontos hoje. Conseguimos falar de 3. Amém? Vamos parar por aqui. Semana que vem eu continuo. Então, se for nessa toada, em vez de 2 semanas, serão 3 semanas,
nós falando dos 10 acusações, 10 problemas sérios da igreja moderna. Amém? Glória a Deus. Paramos no 3, semana que vem a gente começa do item 4. Qual que é? É surpresa, eu não vou falar para você qual que é, justamente para você vir me ver. Amém? Glória a Deus, eu quero orar. Antes de orar, eu quero fazer um agradecimento aqui para os meus irmãos da Igreja Adventista Vida Abundante que me presentearam com um livro muito legal. Eu tive no dia 1º de abril, dia da mentira, mas misericórdia, irmão. Eu tive lá no dia 1º de abril participando de um trabalho que o pastor está fazendo com um grupo de homens, levando uma palavra. Os irmãos gostaram, disse que foi uma palavra bastante edificante. Me presentearam com um livro, tem dedicatória aqui. Pastor Nailton Alves, Oswaldino e os outros irmãos aqui, dedicatória. Amém, parabéns, muito obrigado. Assembleia de Deus Vida Abundante. Foi isso que eu falei, amor? Não foi isso? Foi isso, né? Assembleia de Deus Vida Abundante. Amém? Então, um beijão para os irmãos de coração. Vamos estar junto lá mais para frente aí que eles vão me chamar de novo aí para o fechamento do congresso. Tá bom? Então vamos orar para a gente terminar e pedir a direção e a bênção de Deus. Amém? Manda um abraço para todo mundo aí que entrou. Um beijão para todos. Eu falei para muitos aí, para o Fernando, para minha mãe, para Adriana, para o Ivan, para o Paloanda, para o Fernando Martins, para a dona Neide Ramiro, para o Alisson de Portugal, para o Érico, deixa eu ver quem mais está aqui, Osmar Grilone, um abraço, Deus abençoe para você. E, bom, se tem mais alguém, me perdoe que eu não estou conseguindo ver aqui. Um beijão para todo mundo, tá bom? Muito obrigado pela presença e espero que vocês tenham sido edificados, né? Palavra dura, mas a palavra de Deus é assim mesmo. A palavra de Deus que não te confronta. Toma cuidado. Quem que é o eu aí que falou que eu? Eu não estou conseguindo ver. Amém. Deus abençoe. Vamos lá. Senhor, meu Deus e Pai, te dou graças, Senhor. Te dou graças, ó Pai, por esse momento. Te dou graças, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã que esteve conectado aqui com a gente. Te dou graças, Senhor, por essa palavra, pela oportunidade de estarmos aqui falando, Senhor, do Teu Evangelho, Senhor, falando de salvação, falando de arrependimento do pecado, falando de conversão a Cristo, falando, Senhor, de abandono dessa vida do velho homem, ó Pai. Obrigado, Senhor. Eu peço que o Teu Espírito Santo, ó Pai, visite cada um que aqui esteve e cada pessoa, Senhor, que nos próximos dias, semanas ou meses vierem assistir esse vídeo. Que essa palavra realmente, Senhor, faça efeito, o Teu Espírito Santo, como diz lá em João capítulo 8, que a Tua palavra, Senhor, venha convencer o homem da sua situação e que ele se volte para Cristo, enquanto ainda há tempo. Eu te agradeço em nome de Jesus e peço que o Senhor abençoe e prepare o caminho da próxima semana, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. A gente se vê. Alisson, esqueci de você ou não? Lá de Portugal, hein? E quando você vier, eu quero um azeite português, hein? Fica com Deus, gente. Um beijão. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau.